Olá, nós estamos estudando o livro A Gênese de Allan Kardec e convidamos a todos a participarem conosco. Estamos no capítulo 1, item 31, Caráter da Revelação Espírita. E iremos então fazer a leitura e os comentários. Então, capítulo 1, item 31. Pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, o homem possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo, e os deste mundo aos dos outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos. Acompanha-os em suas migrações. Testemunha suas alegrias e penas. Sabe porque são felizes ou infelizes. E a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, mas um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação à porta da verdadeira vida. Então, voltando lá no comecinho do item, a gente vai fazer alguns comentários, né? Veja só. Pelas relações que agora, acho que faltou um S aí, né? Se pode estabelecer com aqueles que se pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, o homem possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos com os mortos neste mundo. Então, gente, nós que de alguma forma estudamos um pouco a doutrina, nós que de alguma forma também, através de trabalhos, né, mediúnicos, a gente tem relação com esses habitantes do mundo espiritual. Isso nos prova e nos traz muitas coisas. Como, por exemplo, não muito tempo atrás, nós tínhamos aquela instrução, né, de que a gente morre, vai para Deus, um vai para Deus, o outro vai lá para o outro lado, que não é bom, mas ficava uma coisa muito vaga, né? Muito, não convencia, na verdade, causava até muito medo, porque a pessoa pensava, pô, estou toda hora errando aí, eu estou lascado quando morrer, né? Pois é. Agora, nessa relação que existe entre os dois mundos, e esses seres nos trazendo suas histórias, que eles dão testemunho, né, de suas vidas lá no mundo espiritual. Mas também nos contam como é viver lá, como que é lá, né? Isso traz para nós uma diferença muito grande.
E essa relação, ela, de alguma forma, vai despertando o nosso interesse a esse outro mundo que a gente sabe que já esteve lá, sabe que já viveu lá. A gente também sabe que veio de lá, que vai voltar para lá, né? Tem tudo isso, né? E, de algum jeito, nós vamos abrindo os olhos e o nosso interesse a essa vida futura vai crescendo, não é verdade? Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, testemunha suas alegrias e penas. Isso é uma grande verdade, não é, gente? Quando a gente vem ao trabalho mediúnico e ouve os orientadores, né? Os que dão conselhos, nos trazem informações importantes, né? E realmente é muito aconchegante a palavra deles, muito orientativa, né? Mas também tem os nossos irmãos que não estão tão bem e que trazem também seus testemunhos, né? E quantos deles já nos falaram, ó, eu sofri muito porque eu fui isso, eu fui aquilo, né? Eu fiz tal coisa, e vão trazendo informações para nós que vão também abrindo os nossos cuidados. A gente vai sendo mais cauteloso na nossa relação, nos hábitos nossos, né, gente? Quantos de nós já ouvimos irmãos espirituais trazendo para nós, ó, eu fazia uso de tal coisa, né? E isso me prejudicou demais. Enfim, essas penas, essas dificuldades que eles trazem, contam para nós suas vidas, é uma oportunidade muito grande da gente se precaver contra isso, né? E, oi, Elza, por favor. Você fazendo essas considerações, eu estava aqui pensando como que é importante realmente a gente ter a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas. Porque uma coisa é você ler um texto, um relato, que nem nós estudamos o livro Céu e Inferno, nós vimos lá relatos, os mais dos espíritos, dos irmãos nossos que estão já no outro plano, nas mais diversas situações. Mas aquilo é como se a gente estivesse lendo um romance, digamos assim, né? Mas como a gente está na mesa mediúnica, a oportunidade que a gente tem de ouvir os relatos, de vivenciar as emoções desses irmãos, né? Eu considero um verdadeiro presente. Eu sou muito agradecida por, nesta encarnação, eu estar tendo essa oportunidade de experienciar essas emoções, e que alerta que é para nós, né? Porque essas comunicações mediúnicas, elas são, eu acho que, em primeiro lugar, para nós, é um presente que a gente recebe para ser um chacoalhão na nossa vida, né? O que eu estou fazendo? Quando eu desencarnar, em qual categoria que eu vou entrar lá, né? Quais são os irmãos que eu vou ter por parceiros? E a gente tem a oportunidade de fazer correções ainda, né? Então, realmente essa experiência, eu considero na minha vida assim um presente mesmo. É isso. É isso mesmo, El. Muito bem comentado por você, porque é, é como se você construísse já ou fosse iniciado nessa outra vida, né? Então, não tem como ficar insensível a essa relação que nos traz assim uma clareza muito grande, né? E eu diria assim, um cuidado que devemos ter com nossas vidas. Aqui ele continua, ó. Sabe porque são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada conforme o bem ou o mal que fizeram. E a gente comentou agora, né?
sobre isso. E é bom a gente trazer aqui de que as histórias deles são as nossas. Isso a gente não pode deixar de lado, né? E aí, aquela situação que eu citei no nosso bate-papo inicial, né? Que essa frase aí, para mim, é uma coisa que eu falava em palestra, e muitas vezes, né? Então, trouxe uma confirmação para mim, né? Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. Então, essa iniciação à vida futura é muito importante, né? E que a gente saiba tirar proveito disso, né? Como diz o pretinho velho, né? Tira proveito, filho, né? É importante. Então, vamos lá. O futuro já não é uma vaga esperança, mas um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, porque por lhe ser a libertação à porta da verdadeira vida. Tá aí. Algum comentário nesse final do item 31? Oi, Elza. Eu acho que fica bastante claro para a gente, né, continuando naquele raciocínio que eu estava fazendo, de que a experiência na mesa mediúnica mostra, nos dá a certeza que, de fato, a vida continua, né? Apesar de nós termos muitos irmãos que não entendem essa passagem, eles acham que eles continuam na carne, mas, enfim, o mais importante é que nos permite ter essa certeza. Então, ela não fica mais sendo a história da carochinha, né? É verdade mesmo. Então, vamos aproveitar a revelação. É isso. Muito legal, Elza. Muito bom. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse sempre no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada qual o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Aí tem no começo aí fala uma situação que ele põe como ponto inicial o arrependimento. Porque para você reparar e ter validação essa reparação, ela é preciso primeiro que o espírito desperte, né? E esse despertamento, gente, é o arrependimento. Pode ver aí, ó, essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, e que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse sempre no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação.
Então, e é uma verdade, né? A gente sabe que é o despertamento do Espírito. Meu Deus, que foi que eu fiz? Né? Algum comentário que alguém queira fazer? E tem um outro ponto aí que a gente sabe. Oi, Daniel. Um comentário um pouco mais, talvez, da área de psicologia aí, que esse arrependimento a gente tem que ter ele mesmo no fundo do coração, assim, né? De ver assim, ó, fiz algo errado. E até mesmo quando a gente está certo, mas reagiu errado, né? Mas a gente não pode ter dentro de nós um sofrimento, né? Falo muito sobre o auto-perdão, né? Porque o sofrimento, quando você sabe que está errado, é você mesmo se culpando de forma excessiva, talvez, né? De forma excessiva por algo. Então, assim, é mais fácil pedir perdão, mesmo que a pessoa já tenha até falecido, né? Pedir perdão a você mesmo e se perdoar. E seguir a vida com Jesus, com Deus, né? Então, essa parte aí, a gente tem que tomar cuidado para que o reconhecimento, né, da falta não seja também uma obra para que nos atrapalhe na vida, na encarnação. É uma parte mais psicológica, assim, mas eu acho importante, tá? Eu passei muitos anos com isso daí e fez muito mal para mim. Então, eu falo, olha, se perdoem, busquem um resultado efetivo do que vocês podem fazer, né? Mas não se percam de vocês mesmos. Então, aprenda a reconhecer os erros, mas também a perdoar os próprios erros dentro do coração, porque senão a vida vira um cargo muito grande, um fardo muito grande. Só isso. Obrigado, Daniel. Oi, Alessandra. Quer comentar, Alessandra? Eu quero comentar sim, Celso, desculpa. Eu sempre esqueço de ligar o som. Essa parte do arrependimento que ele fala da reparação, eu pensei assim, né, que o arrependimento seria a tomada de consciência de que você errou. Porque muitas vezes a gente demora para se perceber no erro, né? Demora anos e anos, né? E a reparação seria através da caridade, né? Porque como o Daniel mesmo colocou, às vezes aquele espírito que a gente ofendeu, agrediu, né? Enfim, ele não está mais ali presente. Mas existem tantos outros irmãos que nós podemos ajudar, né? Com a caridade. E daí me veio isso. Legal. Zé Mário, boa tarde, Zé Mário. Boa noite, quer dizer. Opa, boa noite, acabei, só consegui agora. Boa noite, Zé Mário. Opa, Daniel. Tá ótimo. Então, a Alessandra levantou um ponto aí que a gente não poderia deixar de ter citado, né? Que é a reparação, né? Reparação do erro, né? Que é a prática do bem, que é o termo que ela usou, caridade, né? E claro, tudo isso vai nos aproximando, né? Essa prática do bem, essa caridade, vai nos aproximando do próximo, né? Que aos poucos a gente vai desenvolver esse amor pelo próximo. Obrigado, viu, Alessandro? Daniel? Tô falador, né? Parei o carro, agora tô falando então para vocês. No teatro que a gente fez lá dos Bons Espíritas, né? Falava muito sobre isso, né? O personagem que era meu mentor falou assim, ó, Deus não está te culpando, mas está te responsabilizando pelo que você fez.
E eles ensinam de um tanto que não é Deus que está cobrando, é a minha consciência. Fala assim, olha, eu desencarnei, reencarnei, e eu sei o que eu fiz. Eu quero reparar isso daí. Eu quero ser melhor, fazer o bem para quem eu fiz mal, e fazer o bem para quem eu nem conheço. Mas eu quero fazer o bem, porque eu sei o que eu fiz de errado. Então, que Deus me permita fazer o bem, e que os anjos protetores, né, me direcionem até o ponto que eles acreditam, né, que eu posso chegar. Então, essa parte aí de reparar é muito importante. E vai ser uma cobrança de nós mesmos, quando a gente atinge o conhecimento espiritual lá. Na carne é muito difícil, né? Mas quando a gente atinge o conhecimento espiritual lá, do lado de lá, a gente quer voltar para reparar o que fez. Então, a reparação é muito importante. Além de quitar algumas dívidas, né? Ela apaga 1 milhão de pecados, né? É isso que a gente ouve sempre falar, né? Uma multidão de pecados, né? Só isso. Obrigado, Daniel. Então, seguindo aqui. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago em vez de o empurrar para um abismo. Que lindo, né, gente? É poético isso, né? É uma poesia isso daí, viu? Nossa. É muito lindo. E quanta alegria, né, gente? Que podemos dizer aqui, estamos conhecendo Deus, né? O quanto que isso é importante, né? A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem, todavia, defini-lo, como há muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, visto demonstrar a sua realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu ou progrediu, e traz ao renascer o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, aqui indica o item 5, lá no começo do capítulo, né? Mas a gente pode fazer um pequeno comentário, né? E muito importante, né, gente? Porque esse pilar da doutrina espírita, a reencarnação, ela justifica
todas as anomalias que aparentemente se apresentam para nós e justificam todas as diferenças existentes no planeta. Tudo, tudo, tudo. E quanto é consolador você imaginar que agora despertamos, só que o nosso passo é muito pequenininho, e você compreende, então, que o Cristo teve a mesma oportunidade que nós. Ele só é um irmão muito mais velho do que nós. Muito, muito, muito. E como outros espíritos aqui no planeta, né? Podemos citar Santo Agostinho, Paulo e tantos outros. Eles são muito mais velhos do que nós. Por isso, né, essa retomada de vida e essa ascensão, né, que tiveram. Né? Algum comentário, gente? Pois é, Mário, por favor. Oi. Essa pluralidade das existências, né? Ela, para mim, me faz perder o sentido da percepção ou do pensar da morte. Por quê? A partir do momento que nós temos o conhecimento, que nós somos espíritos, né? Estamos aqui, estamos encarnados, e é uma passagem. A partir do momento que se tem essa compreensão, você não existe a morte, e até o sentimento da morte ela passa a ser um pouco estranha. Ela começa, para mim, perder o sentido, porque quanto mais consciência que eu tenho da existência verdadeira e consciência que eu tenho que é uma passagem, que é onde nós estamos aqui no caso da Terra, provas de expiação, aqui nesse momento, ela me faz diluir o sentimento de perda, mas sim uma compreensão de passagem cumprida. E passagem cumprida. Um exemplo, bom, se a pessoa cometer um suicídio, aí um sentimento de lamentação. Mas, mesmo assim, sabe-se que terá nova oportunidade e continua a jornada. É isso que me traz esse texto, assim, e me traz essa conscientização. É isso. Bacana, Zé Mário, muito bom. Zé Mário, essa questão aí do conhecimento, né, do que a gente aprende, né, ela tem muito a ver, assim, com a idade também espiritual, mas principalmente, é minha ideia, tá? Com o desenvolvimento, com o acordar, o despertar. Você vê, tem uma piadinha antiga aí, né? Era muito legal. Bem, eu gostava dela. Tá um moleque e o vô no banco da praça, assim, e o vô fala assim: eu não acredito nesse negócio de reencarnação. Daí o moleque fala assim: quando tinha a sua idade também não acreditava. Então, o moleque falou, tipo, ele era um espírito muito mais antigo, né? Assim, uma coisa que a gente tem que perceber, que eu acho que a gente tem que perceber, é observar quem está em volta. Por exemplo, minha avó, aquela católica fervorosa, né? Ela não acredita, mas não se desfaz das cartas espíritas que recebeu da filha dela. Mas ela fica na contradição ali, né? E eu vou conversar com ela e falo sobre o amor, falo sobre Jesus, falo... Nossa, teve manhã que eu cheguei lá 8h30 da manhã, saí 2h da tarde, e eu e ela conversando. E parece que naquela hora o Alzheimer não faz diferença nenhuma. Ela tem
todo aquele conhecimento dentro daquele espírito dela. E daí a gente começa a conversar e é super lindo. Me emociono, de verdade. Né? E a minha avó, ela tá com 86 anos. Aliás, faz 86, dia 23 de janeiro agora. E ela é minha avó. E eu vejo meu filho e minha filha, eu tenho que observar. Poxa, meu filho tem uma síndrome, né? Só que ele é muito, muito por causa da síndrome. Muito inteligente. Socialmente ele não desenvolveu ainda muito bem. Então, acho que veio para justamente acertar esse quadro, né? E eu aceitei ele, eu devo ter pedido, porque tem umas informações aí do passado, eu que devo ter pedido isso daí para cuidar dele, né? E ele é muito mais à frente. E minha filha, ela é, mas é, nossa, ela é, eu nem sei porque que ela veio para a Terra de novo, viu? É incrível o que ela consegue equilibrar dentro de uma família. Ela tem 6 anos. Incrível como ela consegue falar das coisas, sobre amor, sobre compreensão. Ela tem 6 anos. Sabe quando a pessoa fala assim, 6 anos biológicos, né? A pessoa fala e você não tem autoridade moral para conseguir falar alguma coisa. Então a gente tem que prestar atenção nessa idade evolutiva que outras pessoas veem. Às vezes a minha avó, às vezes são minhas crianças. Nós temos que prestar atenção nisso daí, porque a gente percebe muitos exemplos, né, de pessoas que passaram em outra vida, passaram por provas assim e fazem parte de grupos que, tipo, olha, eu já entendi, já passei por isso e agora eu vou ajudar. Pessoas igual minha filha, tipo, ela equilibra a relação familiar. Equilíbrio é muito difícil achar na própria vida. Imagina uma relação familiar. A minha filha equilibra a relação familiar. É um fardo grande para ela, mas ela consegue fazer isso. Então, a gente tem que observar quem está em volta da gente, porque às vezes são peças tão fundamentais para o nosso xadrez da vida que a gente às vezes acha que é um peão, não, é o rei, é a rainha. São eles que estão mandando tudo lá. E a gente que tem que proteger. Então, dessa parte aí, vão observar quem está junto com a gente para saber a idade espiritual deles, né? Os atos vão dizer a idade. As palavras vão dizer a idade. E eu, com certeza, sou ajudado. Não sou o cara que ajuda. Então, só mais um pouco de besteira para falar para vocês aí, tá, gente? Valeu. Ok. Item 35. Esse item aqui, ele vai trazer algumas informações interessantes, né? Vamos primeiro nessa primeira pegada aqui. Com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, cai-se no sistema das criações privilegiadas. Vamos parar por aqui, né? Pelo menos um minutinho. E aí, quando você lê essa pequena frase aí, você começa a imaginar, nascemos aqui no Brasil, outros nasceram lá na Inglaterra, mas outros nasceram lá na África, outros nasceram lá no Polo Norte, no Haiti. Criações privilegiadas. Eu fico pensando uma comparação nossa com os haitianos, que eles não têm praticamente, o país deles está quase que totalmente destruído.
passando pela miséria também do conhecimento, que são quase todos analfabetos, quase todos, uma grande parte, pelo menos, não sabe nem ler, nem escrever. E questão ainda de privilégio também. Uns nascem com uma inteligência maravilhosa. Outros nascem com deficiência mental. Né? Nós sabemos disso. Alguns nascem na riqueza, outros na miséria. Outros são abandonados logo que nascem. A mãe abandona aquela criança, às vezes, até em latão de lixo. E aí você começa a se perguntar, né? Aquele só anda de avião particular. O outro não tem um saco de arroz para comer no almoço. E aí vai, né, gente? E talvez a maior de todas as misérias, a pior de todas, que é a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa nunca teve acesso a nada que pudesse aliviar para ela um emprego, uma outra, né, um trabalho, enfim. Então, quando se entra aqui nas criações privilegiadas, que é a questão daquela situação vida única, né? A vida única é essa aqui que estamos vendo aqui, ó. Criação da alma no instante do nascimento. É isso aí. E o meu pai, para mim, como está ali logo abaixo, é um estranho. Minha mãe, meus irmãos. Mas que a gente possa... eu sempre trago aquela preocupação, viu, gente? O quanto de responsabilidade nós temos em estar tendo contato com esse conhecimento. Que a reencarnação justifica, sim, todas essas diferenças, todas essas anomalias, injustiças aparentes. Né? Então, é isso. Algum comentário? Pois é, Mário. O que eu acho fantástico assim, para nós, da doutrina espírita, nós temos N religiões e ela não vai contra nenhuma. Ela vem trazer uma explicação lógica da nossa criação. Os laços puramente carnais, nas teorias aí das religiões em si, elas chegam num ponto que elas não têm explicação e fica um negócio, algo sem sentido. E parece que você fica às cegas naquele momento. Aí vem o Espiritismo e ele traz a doutrina explicando realmente o que é, sem desfazer nenhuma religião, mas corrigindo, trazendo um conhecimento. Agora, claro, né? Cada religião aceita ou não é uma outra questão. Eu acho que ali vai toda uma questão de tempo, lógico que nós estamos numa evolução. E quem realmente tem esse conhecimento hoje, ele não tem como... ele tem muita responsabilidade para consigo mesmo e para com o outro, em trazer, no ponto de vista. Obrigado. Muito legal. Obrigado, Zé Mário.
Daniel? Vou seguir o Zé Mário aí, que assim, ó, fala, né? Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, cai-se no sistema das criações privilegiadas. Depois que a gente começa a estudar, a gente vê que ter dinheiro, ter conhecimento não é um privilégio. É algo que Deus deu para a gente distribuir, né? Não que eu vou gastar meu dinheiro todo com as coisas, mas eu vou fazer ele circular. Não que eu vou também deixar de trabalhar para poder fazer só o conhecimento circular. A gente tem compromissos sociais, e isso está na lei do trabalho, lá no Livro dos Espíritos, né? Pelo que eu me lembro. Ou no Evangelho. Não, Livro dos Espíritos. Né? Mas, assim, a gente vem com algumas facilidades, né? Que vem das reencarnações. E o que a gente faz de errado é receber-se muitos chamam de dom, é uma riqueza, é um tesouro, isso daí, tá? E você não compartilhar com outras pessoas. Tem gente que tem um dom de oratória, tem gente, assim, vamos pensar, quem tem conhecimento do espiritismo e está num grupo espírita ali, daí tem o dom da oratória. Tem gente que tem um dom, que eu acho um dom, que o abraço dele vale mais do que 1000 palavras, né? Então, tem gente que tem dinheiro, e se ele fizer com carinho a distribuição, ele está dentro do que foi comandado para ele. Ele tem um potencial enorme ali de distribuição de renda, né? Então a gente precisa ver que não é um privilégio assim de material. É como o Zé Mário falou, é um compromisso, é uma responsabilidade. Fala assim, olha, você tem isso daí, você sabe fazer isso, sabe falar, sabe abraçar, você tem dinheiro, sabe se comunicar, então você tem que ajudar pessoas que não sabem fazer isso, porque somos diferentes. Cada um reencarna de acordo com a evolução. Mas como uns vão evoluir se quem está na frente não for ajudar? Quem está na frente voltou para ajudar. Então, acho que o José Mário falou muito bem ali, assim, né, a responsabilidade. E a gente precisa fazer isso. Ó, já que a gente está conhecendo, não é para ficar insistindo em ter uma religião, nem nada, né? Mas, assim, ó, o que a gente aprende com a nossa religião? Amor. Pô, espalhe o amor, é isso que você precisa, esse é o seu dom, né? Aqui que você tem, eu tenho amor, mas sou mais fechado e tem dinheiro. Dá, tá, partilha aí um pouco do que você pode. Né? A gente se transforma, a gente transforma pessoas, não, a gente transforma espíritos, né? Por eles perceberem que existe gente que tá vendo o outro como irmão. Então, nessa questão aí, eu acho que classe privilegiada não existe. Por exemplo, ter dinheiro não é uma tarefa fácil. Né? Que Deus confia. Até o Rhodes mandou lá um vídeo sobre isso hoje, né? A gente tem que fazer a utilização do dinheiro, do conhecimento, do amor, do abraço, de tudo que a gente tiver disponível, temos que fazer essa distribuição. Porque todo mundo está aqui nessa barca e não vai ficar nenhum cordeiro para trás. Então, temos muito tempo ainda para viver, para ir e voltar, né?
Então temos que ajudar de acordo com isso, né? Não pensar em privilegiados, pensar no trabalho que temos que fazer. É isso. Então, nós agradecemos. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Terça-feira, perdão. Estaremos de volta às 6h30, já no item 36, né? Vamos anotar aí para ler em casa durante a semana, e aí fica mais fácil o entendimento, né? Um abraço, então, a todos, e até mais. Até mais.